gostaria de chamar esse próximo painel, que é um tema que interessa a todos, o crescimento do mercado de capitais. Bom, e para esse painel, não teria outra pessoa a não ser João Pedro Nascimento, presidente da CVM, Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, e a moderação do expert do tema, Fábio Nazares, sócio do BTG Pactual. Obrigada. Bom, obrigado, Marta. Bom dia, quase boa tarde já, né? Boa tarde. Muito obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês hoje. A gente está aqui hoje com dois colegas aqui de longa data, o Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, e João Pedro Nascimento, presidente da CVM. Eu acho que é interessante, né, porque a gente coloca esse tema de crescimento de mercado de capitais, e eu fiz uma piada que estão me pedindo para moderar esse painel. O que o Nazário está fazendo lá, que não tem IPO, não tem follow-on, não tem nada nos últimos anos, né? Aí eu fiquei mais ocioso, né, Esteves? E aí, mas a verdade é que tem uma ebulição, né, acontecendo no aspecto regulatório, na possibilidade de acesso das companhias ao mercado de capitais, especialmente no mercado de dívida nos últimos anos, N produtos novos, setores novos se desenvolvendo, especialmente o agro, numa posição muito relevante. Então, acho que hoje a gente vai ter aqui um painel com duas pessoas que estão trabalhando fortemente nesse arcabouço. E muitas vezes isso acaba não sendo tão público, né? E a gente só acaba vendo isso acontecendo quando o mercado volta. Então, acho que tem uma série de tópicos aqui, como a profundidade no mercado de capitais brasileiro, né? A gente teve a honra e o privilégio de acabar de liderar a operação de Sabesp, que foi a maior operação de saneamento da história do mundo, né? Isso nunca existiu uma oferta desse tamanho. Uma das maiores ofertas, foi a maior oferta das Américas, uma das maiores ofertas de mercado de capitais da história do Brasil. Então, isso mostra a profundidade, mas eu acho que o João Pedro vai ter condições de falar um pouco mais de números a respeito do mercado, onde a gente também passa, de uma forma muito clara, pela mudança do arcabouço para acesso, para redução de custo de capital, para modernização, desburocratização do arcabouço regulatório, seja via CVM, seja via Ministério da Fazenda, sob a secretaria do secretário Marcos Pinto. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, acho que a gente tem bastante coisa para mostrar, e eu queria pedir ao presidente João Pedro para ir ao púlpito, a gente vai fazer uma apresentação rápida, e a gente continua no Q&A, e depois a apresentação do secretário Marcos Pinto. Obrigado. Eu sou professor universitário, estou acostumado a falar de pé, então essas coisas muito sofisticadas ainda não estou habituado a elas. Eu queria começar dando bom dia a todas e a todos, agradecendo a oportunidade de estar hoje aqui no BTG, perguntando onde é que está o passador dos slides. Queria felicitar primeiro o painel, agradecer a companhia do Marcos Pinto, que tem sido um apoiador voraz da CVM no governo, agradecer a ele, que foi um servidor, foi o nosso diretor também, teve uma fase importante na CVM, agradecer o convite do Fábio. Fábio trouxe algumas provocações interessantes sobre o crescimento do mercado de capitais. E, para que isso não fique simplesmente no discurso, eu separei alguns indicadores econômicos que eu queria compartilhar com as senhoras e com os senhores hoje aqui, que eu acho que vão trazer aqui uma mensagem de prosperidade e uma mensagem de otimismo que é fundamental para a gente continuar o trabalho que vem sendo desempenhado, né? Eu começo dizendo que as declarações que serão feitas aqui são de minha inteira responsabilidade.
que, a despeito de eu ser o presidente da CVM, o passador não está funcionando. As falas que serão feitas aqui não traduzem a opinião da nossa autarquia. Bom, ao longo dos últimos anos, o mercado regulado, o mercado de capitais, cresceu muito. As pessoas falam desse assunto, mas poucas vezes apresentam os indicadores econômicos. Então, acho que hoje a gente tem a oportunidade de mostrar para as senhoras e para os senhores que o mercado regulado para a CVM, quando a gente considera os derivativos, ao final do ano de 2023, ele estava na casa de 50 trilhões e no ano de 2024, muito influenciado pelos derivativos, esse número está em aproximadamente 56 trilhões. Ao final do ano, quando nós divulgarmos o boletim econômico do mercado de capitais, a gente vai poder mostrar esse número com maior clareza. E a gente buscou identificar ali o que são cada um dos grandes segmentos onde esse mercado de capitais está representado. A gente vê ali a relevância da indústria de fundo de investimento no Brasil, a relevância dos derivativos, mas a gente também vê a importância que o equity tem nas operações ali com as ações. Queria passar uma questão importante, que o mercado de capitais ele cresceu em tamanho e ele também cresceu em complexidade. O que é isso? O tamanho em termos de volume financeiro do mercado regulado cresceu muito, mas a quantidade de agentes regulados também cresceu substancialmente. Separei alguns atores para a gente falar aqui. 697 companhias abertas com registro ativo na CVM, mais de 31 mil fundos de investimento, 71 corretoras, 114 distribuidores, enfim, uma indústria de intermediários que cresce, ganha musculatura e que faz com que o mercado de capitais seja cada vez mais democrático. Essa é uma pauta muito importante para a CVM e para o Ministério da Fazenda. Companhias abertas. Aqui tem alguns dados interessantes que vão puxar algumas das provocações da conversa que nós teremos na sequência. Hoje, a gente tem na CVM 697 companhias abertas com registro ativo. Dessas, 482 estão registradas na categoria A, que são aquelas que podem emitir todos os tipos de valores mobiliários. 215 estão registradas na categoria B, que são aquelas que podem emitir os títulos de dívida. Só que tem um dado interessante, em contrapartida, com ações efetivamente listadas na B3, a gente tem apenas 415 companhias abertas. Esse é um indicador que mostra, uma perspectiva de crescimento e uma oportunidade para ampliação da quantidade de companhias listadas. 2, evidencia que existe ali uma demanda represada para a temática da retomada dos IPOs e maximização das ofertas subsequentes. Pensem que, se não houvesse interesse pelas distribuições públicas de valores mobiliários, não seria justificável que essas companhias mantivessem os registros de companhias abertas com o ônus e o encargo regulatório de ser uma companhia aberta no Brasil. E tem algumas evidências interessantes que eu trouxe aqui também para mostrar. 2022, 2023 e 2024 foram anos especialmente desafiadores no assunto IPO. Ao mesmo tempo, a gente viu timidamente a presença de algumas ofertas subsequentes, algum follow-on, né? Vamos olhar para o ano de 2024, o Fábio trouxe uma provocação de uma operação em específico, a CVM nunca comenta nenhum caso em específico, mas a gente olha ele no todo para ver os efeitos que ele tem, né? Então, assim, se de um lado as ofertas de produtos que a gente chama de títulos de participação, ações e assemelhados, foi menor nesse período, de outro lado, o crédito corporativo nas companhias abertas esteve muito forte. Vejam que nesse indicador eu estou isolando todas as outras formas de crédito corporativo que não os instrumentos de dívida emitidos pelas companhias abertas. Interessante a gente entender que a gente está observando aí um período de preparo para uma retomada na demanda de ofertas. Eu queria mostrar que as companhias estão capitalizadas, né? Seja pelos instrumentos de dívida ou pelos instrumentos de equity, as companhias ainda estão capitalizadas, e a gente tem a expectativa de que exista aí uma retomada, em grande parte influenciada por aqueles indicadores que eu mostrei ali. 697 companhias abertas, 415 com ações listadas na B3, o que justifica essa diferença? Acho que é um ponto interessante para a gente explorar no Q&A. Fundos de investimento. Pessoal,
Eu uso uma frase que eu queria que constasse aqui, que o Brasil é a locomotiva da América Latina. O mercado de capitais brasileiro, em profundidade, em maturidade e em complexidade, ele é o grande líder da região. E quando a gente soma América do Sul, América Central e inclui o México nessa conta, o Brasil é, de longe, o mais representativo de todos eles. Disse que o somatório deles não chega ao Brasil e, em alguma medida, às vezes não chega nem à metade do que representa o nosso valor. Obrigado, querida. Só para mostrar para vocês, eu peguei um recorte do final de 2022 para o final de 2023 e eu peguei um recorte do meio de 2023 para o meio de 2024. Por quê? Porque a primeira coisa que é interessante é o seguinte, olha o otimismo. Em 2023, a gente tinha tido uma quantidade de resgates na indústria de fundos. 2024, a reversão. Então, a gente já vê mais aplicações do que resgates. A indústria de fundos está chegando na casa de 9 trilhões. Poucos países do mundo têm um mercado desse tamanho. A gente tem aí quase 40 mil contas abertas, mais de 31 mil fundos, mais de 1.000 gestoras. Enfim, são muitos dados que evidenciam essa mensagem de otimismo, né? O patrimônio dos fundos 555 cada vez maior, o que também mostra que os instrumentos financeiros, eles cada vez mais dialogam com a indústria de fundos e com o mercado regulado pela CVM, não apenas com aquele mercado financeiro tradicional. Enfim, o agronegócio, tal como indicado pelo Fábio, é um outro motivo de prosperidade. Queria convidá-los a conhecer o Boletim do Agronegócio, que anualmente é divulgado pela CVM. Assim, o agronegócio representa ali aproximadamente 25% do PIB brasileiro, e no mercado de capitais a participação do agro sempre foi muito pequena, não chegava a 3%, 4% do mercado de capitais. A gente tem uma série de iniciativas que buscam aproximar o mercado de capitais do agronegócio e simplificar essa linguagem para a gente também trazer o mercado de capitais para a realidade do campo. O interessante dessa história toda é que quando o mercado de capitais serve como forma de arrecadação para o agronegócio, ele também cumpre uma missão social importante, que é abrir espaço no plano safra para os pequenos e médios emissores que podem utilizar aquelas linhas ali, de tal maneira que os grandes emissores tenham a possibilidade de se financiar por um capital que às vezes é até mais barato via mercado de capitais. Mostrar a relevância do Brasil, hoje o Brasil é a 6ª principal indústria de fundo do mundo nos rankings da IOSCO, a gente ocupava o 4º lugar. Tem alguns fatores que são levados em consideração além da profundidade e além da quantidade do patrimônio sob gestão. Um dos aspectos que eles consideram é a presença do varejo, é um aspecto que a gente ainda pode melhorar aqui no Brasil e que fará a gente melhorar a nossa classificação. Intermediários, corretoras, distribuidores, assessores de investimento. Uma coisa que é legal da gente mostrar é que nesses últimos anos, se a gente pegar o recorte ali de 2018 até 2023, 2024, a gente vê que o mercado de capitais, ele também cresceu em tamanho quando a gente pensa sob a ótica dos investidores, e não apenas sob a ótica dos agentes econômicos, emissores, intermediários e os atores que fazem o mercado funcionar. No passado, a gente celebrava no Brasil a presença de 1 milhão de CPFs na Bolsa. Hoje esse número flerta ali com 5,5 milhões, e eu tenho para mim que a gente tinha que trabalhar para que esse número chegasse na casa dos 10 milhões. A gente entende que essa seria uma forma também de democratizar o acesso do mercado de capitais, fazer com que ele seja para todas e todos, e a gente entende que tem várias formas de chegar nesse resultado. Uma das formas de chegar nesse resultado é por meio dos assessores de investimento, que são muito importantes. Então, assim, o número de corretoras vem se mantendo estável, o de distribuidoras também, mas de assessores de investimento não para de crescer. E uma coisa interessante é mostrar que ele ganhou em capilaridade, né? O Brasil, tradicionalmente, a gente pensava no mercado de capitais, e o mercado de capitais era um tema dos grandes centros urbanos, Rio e São Paulo. Se a gente for olhar hoje os indicadores, a gente percebe que o mercado de capitais ele está no Nordeste, está no Sul, está no Centro-Oeste, ele ainda está majoritariamente presente no Sudeste, mas ele também está presente no Norte. Uma análise que a CVM faz em conjunto com a Ancor é olhar também que a representatividade dos assessores de investimento nessas regiões também tem uma relação com a demografia do Brasil, que está menos concentrado nessas regiões, e com a presença dos agentes econômicos nesses locais.
número de CPFs em bolsa. Juntos trabalharemos para alcançar um número maior, isso é importante, isso é inclusão por meio do mercado de capitais. Número de cotistas na indústria de fundos também é uma coisa que a gente vê crescer, crescer, crescer. Para sobrar tempo aqui, a gente vê os administradores de carteira crescendo, custodiantes e escrituradores, a gente tem um crescimento importante dos escrituradores, mas uma tendência depois de manutenção e estabilidade. Mercado primário brasileiro, a gente pode usar isso aqui como um fator. O Fábio vai trazer algumas provocações sobre os marcos regulatórios recentes da CVM, e a CVM tem muito orgulho de, junto com a Secretaria de Reformas Econômicas, estar simplificando as ferramentas disponíveis tanto para os emissores quanto para os investidores do mercado de capitais, para fazer com que o uso do mercado de capitais seja mais convidativo. Então, a gente está trabalhando em alguns marcos regulatórios que já foram entregues e outros que estão sendo concebidos para promover esse crescimento. Todos os indicadores, indústria de crowdfunding, produtos incentivados, securitização, ofertas pelo regime da 160, tudo isso cresce. A gente entende que a gente vai estar preparando o Brasil para uma retomada organizada em relação à temática das ofertas de ações. O mercado secundário vem crescendo, então aumenta também a profundidade para assimilar a alocação e a colocação desses produtos. Enfim, a indústria de derivativos crescendo simbolicamente, os números estão aí para falarem por si só. E todos os outros ângulos pelos quais a gente olha também são relevantes. A gente tem observado um interesse muito grande pelas atividades que são típicas do mercado organizado, né? Então, a gente tem aí uma quantidade de atores econômicos querendo explorar atividades que são típicas das infraestruturas do mercado financeiro. Tem um projeto de lei de iniciativa da Secretaria de Reformas Econômicas que também moderniza, que é a LINF, talvez o Marcos fale um pouquinho sobre ela. E eu queria convidar todas e todos para a gente trabalhar junto aí para o Brasil, que quem ganha com isso é o país. E a gente entende que a CVM vem fazendo um trabalho importante e vamos prestar contas aí para as senhoras e para os senhores nas perguntas que serão feitas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João Pedro. Eu acho que dá para a gente perceber, pela quantidade de figuras que você colocou, o que se tem de potencial, né? Isso já está acontecendo, então acho que isso é muito além das páginas de jornal, do que a gente vê aí, eventualmente, de algum ambiente mais ácido para emissores lato sensu. E aí eu queria provocar um pouquinho aqui o secretário Marcos, porque eu acho que desde quando ele entrou na secretaria, e ele tem além de ser um alumni da CVM, né, também foi investidor e conhece bastante as dores de mercado de capitais, dores das companhias. Eu acho que a grande agenda da secretaria é a redução do custo de capital de uma forma ampla, né, e isso em conjunto com iniciativas com a CVM, mas a gente percebe isso. Se a gente trouxer para a Bolsa, a gente está numa situação hoje, que é uma situação um pouco esquisita, né, porque nos jornais hoje está que o mercado está no all-time high, né, o mercado brasileiro. Mas acho que os múltiplos das companhias nunca foram tão descontados. Então, em dólar, então, nem se fala, né? Então, você fala com os empresários, né, para eles fazerem alguma coisa, porque o mercado está no all-time high e ninguém enxerga isso. Isso é o custo de capital, né? O custo de equity aumentou muito, o custo de dívida, especialmente para companhias menores. Eu acho que o mercado de dívida está tão pujante, porque ele tem dado a chance de empresas acessarem o mercado em volume, né, com muita liquidez, mas eu acho que tem uma camada menor, né, de empresas menores, que ainda é bastante não atendida, e eu acho que uma boa parte das iniciativas da Secretaria, entre outras de arcabouço regulatório, atingem esse tipo de companhia, e vai a favor do que o presidente João Pedro colocou, que é a gente
levar aquelas companhias listadas de 400 para 800, para 1.200, o que seja, e vão lembrar que entre faturamento entre 300 e 500 milhões de reais no Brasil, você tem mais ou menos aí entre 5 e 10 mil empresas, né? Então, tem bastante coisa para a gente fazer. E aí eu queria pedir um pouco a sua palavra para passar como é que é a sua visão nesse sentido e como que a gente consegue plantar essas sementes daqui em diante. Obrigado, Nazari. Obrigado, João Pedro, pela participação aqui nesse seminário. Eu fiquei muito contente quando o Mansueto me ligou e falou para eu falar no evento do Macro Day, de macroeconomia, porque eu vou ter a chance de falar de microeconomia num país que não se cansa de discutir macroeconomia. E a gente se acostumou, acho que tem poucos países no mundo em que as pessoas falam de inflação, de taxa Selic, com tanta propriedade como a gente. E não me entendam mal, o acerto macroeconômico é fundamental para a gente continuar a crescer. Mas eu vou repetir um mantra que eu tenho repetido para o ministro Haddad e para todos com quem eu tenho conversado desde que eu assumi. O macro é condição necessária para a gente crescer de forma sustentável, mas não é condição suficiente. A gente precisa ter responsabilidade fiscal, a nossa inflação precisa estar na meta, mas a gente não vai virar o jogo de crescimento no longo prazo no Brasil se a gente não melhorar a produtividade da economia. Nossa produtividade está relativamente estacionada desde o começo da década de 90. Se a gente tirar o agro, é provável que a nossa produtividade tenha caído nesses anos. E para a gente crescer de forma sustentável, sem gerar inflação, sem forçar o Banco Central a subir os juros, a gente precisa resolver desentupir uma série de canos que a gente tem na nossa economia, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem fundamental, e a gente precisa investir nessas reformas microeconômicas, porque o impacto delas, macro, no longo prazo, é muito grande. A gente vem sentindo isso ao longo dos anos, com reforma trabalhista, com diversas outras reformas, micro-reformas, que têm mudado o cenário do funcionamento da economia brasileira. E eu acho que o maior exemplo disso é o mercado de capitais. Quando eu comecei a entrar no mercado de capitais, assim, meu sonho era fazer um IPO quando eu saí da faculdade. Não existia IPO há muito tempo no Brasil. O mercado de capitais no Brasil estava no fundo do poço no começo dos anos 2000. A gente fazia... O João Pedro está falando de número de trilhões aqui. Eu fui checar esses dias. Em 2003, o número de ofertas de valores imobiliários em 2003 era de 20 bilhões no mercado como um todo, registrado na CVM. Hoje se registra 800 bilhões num ano de ofertas de debt e equity. O mercado se transformou. Então, acho que isso foi fruto de reformas micro. A lei das companhias, a lei das SA foi alterada em 2001, a CVM fez um amplo processo de revisão da sua regulamentação e hoje a gente tem esse mercado funcionando aqui dessa maneira que a gente tem que se orgulhar, né? Quando a gente pensa em produtividade, acho que um dos principais problemas do Brasil hoje é, como o Nazari falou, custo de capital, né? E aqui, de novo, a gente não pode ser míope. A gente tem que olhar para o lugar certo. Eu vim do Private Equity, quando a gente chegava numa companhia, o que a gente fazia? Vamos procurar um mato alto, vamos achar onde estão os nossos maiores problemas e atacá-los primeiros, né? Hoje, a gente tem um custo de crédito na economia na margem de quase 30% no custo bancário. Disso, 10,5% é Selic, 18,3% de spread. A gente, obviamente, tem que discutir o nível da Selic, ninguém está confortável com ele, a gente precisa reduzi-lo, mas esse é um trabalho de longuíssimo prazo também, que tem a ver com as condições de sustentabilidade da economia. Agora, a gente tem um outro trabalho aqui de reformas micros, de reduzir esse spread, que é fantástico e pode gerar resultados inacreditáveis no médio prazo. Só para vocês terem uma ideia, se a gente trouxesse, tem um estudo do qual o Banco Central participou, que mostra que se a gente trouxesse o spread bancário brasileiro para a média mundial, o volume de crédito na economia brasileira podia crescer 40% e o PIB podia crescer 5%. Números muito grandes. E aí, eu vi o estudo, eu falei, vou checar como é que é essa média, né? Vamos entender como é que é essa média de spread bancário. A gente vai olhar os números
quem está exatamente na média não é a Finlândia, não é o Japão, é o México, um país parecido com o nosso, que tem características similares na economia. Então, não é inatingível esse patamar de spread bancário. A gente consegue chegar lá e, mais do que isso, a gente tem o diagnóstico. A gente sabe que o principal componente de spread no Brasil é a inadimplência. A gente sabe que as margens dos bancos brasileiros ainda são mais elevadas do que seus pares, mesmo ajustando para o custo de capital no Brasil, que é mais elevado. A gente sabe que o nível de despesa administrativa dos bancos brasileiros é muito alto ainda. Tem uma série de fatores que precisam ser modificados para a gente conseguir mudar isso, né? E a gente vem atuando nisso, assim, com uma série de reformas. Para falar um pouquinho de crédito bancário, a gente, no marco de garantias, a gente mudou a forma de recuperação de veículos no financiamento de veículos. O que a gente já vê com isso? A gente vê o financiamento de veículos crescendo 36% esse ano versus o ano passado. Essa foi uma lei que a gente mudou no começo do ano passado. O Brasil era um dos poucos países que não permitia uma segunda alienação fiduciária. Então, isso impedia grande parte do atrativo do home equity no Brasil. O home equity não decolava, porque você só podia ter uma alienação fiduciária, mesmo se você já tivesse pago uma grande parte do seu financiamento. E ninguém quer prepagar um financiamento imobiliário no Brasil, porque são as melhores taxas, é uma taxa de crédito direcionado. Agora, a gente permitiu a segunda alienação fiduciária, aprovada também ano passado. Fundos de previdência, você tem 1 trilhão em fundos de previdência no Brasil que não podiam ser dados em garantia. A gente permitiu que os fundos de previdência também pudessem ser dados em garantia. E o resultado, assim, é muito cedo para a gente contar a vitória, e a conjuntura mudou, mas de um ano para o outro, a gente vê uma queda do spread bancário de 3,4 pontos percentuais, de junho de 2023 para cá, mesmo com o custo de captação médio dos bancos subindo. A Selic caiu no período, mas o custo de captação médio dos bancos subiu nesse período, e o spread diminuiu. E se você olhar nos recursos livres, a queda ainda é maior. Essa queda é nos recursos totais. Se você for olhar só crédito livre, não direcionado, a queda é de quase 5 pontos percentuais no spread, né? Agora, a transformação do crédito bancário não pode parar só dentro do sistema bancário. Eu tenho repetido um dado que é muito importante, tem um estudo da McKinsey que trouxe esse número ano passado, e eu tenho repetido porque ele é importantíssimo. Nos Estados Unidos e na Europa, hoje, o crédito fora do sistema bancário é de 80% do volume total. Aqui no Brasil, ele ainda é 40%. Então, tem um enorme espaço para crescimento de crédito no país fora do sistema bancário. Fora. E, para isso, qual é o grande mecanismo de crescimento do crédito fora, desintermediado? É o mercado de capitais. É o mercado de capitais. A gente aprovou recentemente, no trabalho de formiguinha nosso no Congresso, uma lei que mudou todo o regime de juros no Brasil. Ela padronizou a forma de correção monetária, ela disciplinou como vai ser calculado os juros nas situações em que o contrato não prevê uma taxa, mas, mais do que isso, ela excepcionou da aplicação da Lei do Usura, que é uma lei de 1932, da época do governo Vargas, que limitava juros cobrados nas operações a 2 vezes a taxa legal. E uma norma do Código Civil que dizia que o limite para a cobrança de juros entre particulares era a taxa do governo, portanto, a Selic. Não preciso dizer que desincentivo enorme isso ocorre para o desenvolvimento do crédito privado fora do sistema bancário, que está excepcionado dessas regras. Pois bem, a gente aprovou a lei dizendo, olha, a lei da usura não se aplica mais a operações cursadas no mercado de capitais, contratadas por fundos de investimento, representadas por valores mobiliários ou títulos de crédito, ou ainda contratadas entre quaisquer pessoas jurídicas. Isso, eu imagino, vai transformar o mercado de crédito no longo prazo. Hoje você tem toda uma série de expedientes para se dar crédito privado no Brasil, que eu acho que vão mudar radicalmente ao longo do tempo, né? E a gente tem outros processos como esses. A gente tem uma lei de infraestrutura do mercado financeiro que deve tornar as infraestruturas do mercado as mais modernas do mundo, uma das mais modernas do mundo. A gente tem uma lei de proteção ao investidor também em discussão. A gente não pode deixar de ser vigilante na proteção do investidor. A gente só conseguiu todos esses avanços no mercado de capitais porque a gente conseguiu
respeitar contratos dentro do mercado de capitais. Nada mais do que isso que a gente quer. E a gente teve alguns episódios onde isso não aconteceu e a gente precisa proteger o investidor disso, né? E para terminar, Nazari, eu queria mencionar um outro lugar onde a gente tem uma revolução para fazer, que é o mercado de seguros, né? Enquanto o mercado de capitais cresceu de forma exponencial desde 2003, o mercado de seguros está praticamente estacionado em 1,5% do PIB desde então. Previdência cresce, mas se tirar a Previdência e falar seguro mesmo, 1,5% do PIB, 1,6% do PIB há bastante tempo, né? A gente precisa atacar isso. A gente mandou um projeto, a gente retomou um projeto de lei de contratos de seguros que dá mais proteção aos direitos do segurado. A ideia aqui não é diferente do que foi feito no mercado de capitais, é fazer os contratos serem cumpridos, né? A gente mandou um projeto de lei permitindo cooperativas de seguros, que as cooperativas de seguros atuem com maior latitude dentro do mercado de seguros. Mundo afora, as grandes companhias do mundo nasceram como cooperativas, as grandes companhias de seguros. Elas são todas mutual companies, se originaram e depois foram incorporadas. E o Brasil não tem cooperativas de seguros. No crédito, elas já representam hoje 6% do volume total de crédito. A gente espera um aumento da oferta de seguros com essas corporativas de igual magnitude nesse mercado. Então, em resumo, eu acho que a gente precisa, sem descuidar do macro, sem descuidar da responsabilidade fiscal, sem deixar a inflação escapar da meta, a gente precisa espaço na agenda política e na sociedade brasileira para discutir o micro, porque acho que é aí que o jogo vai ser ganho no longo prazo, aí que a gente vai conquistar ganhos reais de produtividade que vão permitir a gente crescer de forma sustentável. Obrigado, Marcos. Eu acho que, com base nessas iniciativas do Ministério da Fazenda, me vem à cabeça também um pouco do que o João Pedro colocou, que o que foi feito em termos de reforma regulatória dentro da CVM, que traz esse grau de sinergia com o que está sendo trazido pelo Ministério da Fazenda, né? Então, eu acho que teve a reforma da Instrução 400, e onde a gente teve a Resolução 160, que traz todo esse volume que a gente viu explosivo de ofertas, né? A gente já está, esse ano, no primeiro semestre, se anualizar, a gente já vai ver que vai ter um outro nível de crescimento em termos de volume e quantidade de ofertas. A infraestrutura dos assessores de investimento, né, que, se não me engano, é 178, 179. O ambiente de sustentabilidade da Resolução 193, onde vocês também estão tendo uma posição de vanguarda. Eu acho que isso é bem importante, porque a gente sabe que toda essa dinâmica de sustentabilidade é absolutamente mandatório hoje para qualquer companhia que se quer ver no long run, seja como companhia aberta ou seja participante de qualquer mercado. E também teve a reforma dos fundos de investimento na Resolução 175. Né? Então, quer dizer, quando a gente junta isso que a autarquia está trazendo, isso tudo nos últimos 2 anos, sim, grosso modo, né, com essas iniciativas da Secretaria, é o que você colocou da gente estar pavimentando uma retomada do mercado, mas ela já está acontecendo para todos esses outros produtos. Então, acho que valeria a pena também você trazer um pouco de detalhamento a respeito disso, João Pedro. E aí, depois eu tenho um outro ponto que eu queria levantar, que vocês podiam falar, porque vocês estão trabalhando juntos nisso, que é esse mercado de acesso, que diz respeito, inclusive, a essa redução de custo de capital que o Marcos Pinto está trazendo aqui. Então, deixa eu primeiro pegar o ângulo que foi apresentado aqui, de quais foram as mudanças regulatórias recentes da CVM que estão aí pavimentando esse caminho de crescimento que é inevitável no mercado de capitais brasileiro. Eu gosto de dizer que, nos últimos 2 anos e meio, a gente fez uma modernização no arcabouço regulatório, e eu
cito alguns marcos, né? Primeiro, o marco regulatório das ofertas públicas, com a 160, 161 e 162. Depois, a gente tem um marco regulatório que, para mim, ele é muito especial. Você percebe que você quase falou Revolução 175, né? Porque o marco regulatório dos fundos de investimento ele está representado pela Resolução 175, que promoveu uma verdadeira revolução no mercado de capitais, reduzindo o custo de observância. Foi só um spoiler, não foi auto-falha. Consolidando 38 normas esparsas em uma norma única, dando para o ambiente regulatório dos fundos de investimento no Brasil a modernidade que ele merece, que é equiparável a todos os grandes países de referência no mundo. Junto dessa mudança, eu cito um terceiro marco que é fundamental, que é o marco regulatório dos assessores de investimento. O mercado de capitais brasileiro ganhou em capilaridade e ganhou em democratização, se espalhando pelo Brasil, em grande parte como um mérito dos assessores de investimento, que precisam ser sempre reconhecidos e valorizados, foram fundamentais para a gente ganhar essa capilaridade e se espalhar pelo país. Tem várias outras mudanças pontuais que são muito importantes. A modernização na regra do BDR, a modernização naquela regra do marco regulatório da lei das startups, quando a gente dispensou algumas publicações para as companhias que tinham receita bruta inferior a 500 milhões de reais por ano. A gente também fez ali a regulamentação da lei do ambiente dos negócios, que deu uma melhor organização na figura do que era o conselheiro independente. Trouxemos mudanças importantes em vários temas e eu gosto sempre de olhar para frente. Eu gosto sempre de pensar que o melhor está por vir. Então, a gente está aqui, entregamos agora há pouco tempo a 204, que aperfeiçoa a mecânica das assembleias à distância, promovendo simplicidade para o engajamento dos acionistas, para eles participarem dos eventos societários das companhias. Isso é importante, inclusive, porque simplifica e facilita com que os investidores estrangeiros participem das rotinas societárias. Temos agora para entregar aí a regra da OPA, né? A gente está modernizando a Resolução 85, que havia basicamente transposto o que constava da antiga Instrução 361, e agora a gente está entregando uma resolução mais moderna, que olha para algumas falhas que a gente tinha dentro da resolução no tema do cancelamento de registro e da OPA por aumento de participação, e moderniza a partir da experiência internacional. Eu sou muito orgulhoso da nossa 193, né? O Brasil hoje é o protagonista no mundo na economia verde, nas finanças sustentáveis. Isso tem gerado para o Brasil uma série de reconhecimentos internacionais. A gente devia saber que nos fóruns internacionais o Brasil tem servido de referência. Essa é uma regra que a gente produziu em inglês, porque vários dos países do sul global estão reproduzindo a nossa 193 dentro dos seus arcabouços regulatórios. Sou muito orgulhoso do que está por vir, e eu acho que o Marcos podia falar um pouquinho. A gente tem uma iniciativa muito bonita para as pequenas e médias empresas, que a gente chama de pequenos e médios emissores, numa parte do equity, que eu podia falar aqui, que a gente chama de fácil, que é simplificar o regime de facilitação do acesso desses emissores ao mercado de capitais, e eu vou deixar para o Marcos, que é a ideia originalmente dele, para falar da vertente do crédito corporativo dentro do FACE, que eu acho que ela é democratizante, e ideias boas a gente acolhe de braços abertos. Bem, obrigado, João Pedro. Trabalho conjunto nosso. Assim, nessa agenda de desintermediação, eu diria, da gente procurar reduzir o custo de capital, não só dentro, mas também fora do sistema bancário, a gente precisa reconhecer assim, que o spread bancário no Brasil ele é muito distinto, tem uma dispersão enorme. O número médio é esse 20% aí, mas tem coisas muito, muito distintas dentro dele. E uma coisa que a gente percebe é que grandes companhias brasileiras, captando no mercado de capitais ou fora, têm um spread bancário compatível com o que a gente vê fora do Brasil. E eu acho que isso não é à toa. Esse é um ponto muito relevante para a gente notar. Então, uma coisa que a gente gostaria de fazer é trazer cada vez mais companhias para o mercado de capitais, para que elas se beneficiem desses spreads menores que a gente vê no mercado de capitais. Isso não tem nada a ver com a gente bypassar os bancos, nada disso, é simplesmente a natureza do funcionamento do mercado de capitais, que às vezes é mais adequado para dar crédito de longo prazo do que os bancos. Tem a ver com tributação, tem a ver com uma série de coisas, uma série de custos de intermediação. E o que a gente quer fazer? A gente quer reduzir custo
para as companhias acessarem o mercado. A gente entende que para as grandes companhias o mercado de capitais já é uma alternativa plenamente viável. Para as companhias do middle market, ainda não. E a gente pode chegar lá olhando um a um os custos regulatórios que a gente impõe para essas instituições, seja o custo da auditoria, o custo dos advogados, o custo de publicação de demonstrações financeiras, o custo da taxa da CVM, tudo isso cria-se uma soma de custos que impedem companhias menores de acessar o mercado. O que a gente quer fazer é exatamente isso, simplesmente reduzir os entraves para que as companhias menores possam captar também no mercado de capitais e usufruir desses spreads menores que a gente vê nesse mercado. Isso não vai ser feito do dia para a noite, não é uma panaceia, uma solução para tudo, mas é uma alternativa que a gente vai oferecer para as companhias e acho que pode ter um efeito muito grande. Posso só complementar a ideia, Claro, João. Marcos? E é interessante assim que tem formas criativas de fazer essas reduções dos encargos regulatórios, mantendo um valor que é fundamental para a CVM, que é a proteção à rigidez do mercado, a formação de preço, evitar a seleção adversa. Então, assim, ideias criativas, elas geram oportunidades para emissores de diferentes perfis, investidores de diferentes perfis, e são acolhidas pela CVM, porque a CVM está muito empenhada nessa ideia de democratizar o mercado de capitais, que é alargar a base de emissores, ao mesmo tempo também aumentar a base dos investidores, e a gente tem algumas iniciativas que também podem levar a gente para essa direção. Uma delas, eu tenho um orgulho interessante de falar aqui, ainda que rapidamente, que é o tema da portabilidade, é o Open Capital Markets, né? A gente viu ao longo dos últimos anos uma intensificação do uso da tecnologia no mercado financeiro tradicional. A gente teve aqui uma exposição feita pelo presidente Roberto Campos, em que ele mostrou, por exemplo, algumas das ideias que ele teve no passado e que a turma conseguiu colocar em pé. Então, a gente teve lá o Open Banking, a gente teve o Open Finance, e a gente agora está vendo esse movimento chegar ao mercado de capitais de forma refletida, responsável. É interessante que a gente explique para o público em geral que a atividade regulatória da CVM ela segue um ciclo. A gente tem uma priorização de temas, eles são incluídos numa agenda regulatória, a CVM não pega ninguém de surpresa. Depois disso, a gente desenvolve a norma, coloca ela em consulta pública. Na maior parte dos casos, antes mesmo de colocar a norma em consulta pública, elas são precedidas de análise de impacto regulatório, para a gente ter certeza se a regulação está indo numa direção positiva. Submete a consulta pública, a regra volta, a gente faz ali toda uma construção coletiva, devolve uma resposta ao mercado naquilo que a gente chama de relatório de audiência pública e chega à edição de uma norma final. Então, a gente vai editar aí nos próximos dias, podemos até falar aqui de antemão, a regra da portabilidade, que vai ser um fenômeno interessante também, que também promove essa simplificação, que também promove esse ganho de competitividade e que gera ali um ambiente adequado para que a gente tenha no mercado de capitais o uso de tecnologia como uma forma de ampliar a maneira como os direitos podem ser exercidos para o nosso mercado de capitais se modernizar ainda mais. Obrigado, João Pedro. Acho que a gente está chegando perto do fim, mas eu queria aproveitar aí o painel de reforma tributária, que eu acho que a gente vale a pena o secretário colocar aqui um pouco do que eventualmente está na cabeça, né, para que qualquer tipo de reforma seja accretive, não dilutive, né, para esse ambiente que a gente está vendo aqui, até porque, de fato, e depois eu posso falar rapidamente, a gente está vendo aí, de fato, uma retomada no mercado de ações, apesar do que eu coloquei no início. É uma retomada lenta, mas eu acho que quando a gente tiver todo esse arcabouço montado, uma taxa de juros mais adequada aqui, taxa de juros mais adequada lá fora, a gente tem toda a chance de ver novamente um ciclo de pujança. A gente passou aí um cenário de 3, 4 anos, porque foi uma conjunção de fatores, né? Foi uma tempestade perfeita de alta de juros no mundo todo, sem falar de questões geopolíticas aqui, e coisa que a gente nunca teve
ao longo dos últimos 20, 25 anos. Sempre a parada de mercado era alguma coisa entre 1 e 2 anos. Então, acho que a gente já está chegando no valor de aço. Eu acho que se a gente tiver o impacto da reforma tributária de forma que passe absolutamente suave, é mais um vento de cauda que a gente possa ter, mas não sei se você quer só colocar por alto para depois ser detalhado mais à frente. Não, eu só estou envolvido na reforma tributária na medida em que, em questões tributárias, na medida em que elas interferem na eficiência econômica e na alocação de investimentos. A gente tem que evitar a todo custo criar novas ineficiências alocativas no Brasil, novas modalidades de gasto tributário que distorçam a forma como a gente aplica os recursos escassos que a gente tem aqui no país, né? Então, eu fiz muita questão da gente ter, no nosso IVA, um crédito para a pessoa jurídica no IVA que incide sobre instituições financeiras no Brasil, sobre a intermediação financeira. Nós somos um dos poucos países do mundo que tributa, faz com que o IVA incida sobre intermediação financeira. Na teoria econômica, é razoável que isso ocorra. Há um serviço sendo prestado ali que deve ser incidir o tributo, mas a maioria dos países acham muito complexo fazer essa tributação. E o que a gente optou por fazer foi, ok, já que temos a necessidade de receita e hoje já temos uma carga tributária bem grande sobre os bancos, vamos tentar, pelo menos, que se dê o crédito para as pessoas jurídicas que utilizem os serviços financeiros, tenham crédito no IVA. E a gente tem, junto com a CERT também, com a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, um outro projeto que revê praticamente toda a tributação do mercado financeiro. Assim, não mexe com alíquotas, não mexe com nada disso, mas procura resolver uma série de pequenas ineficiências do sistema que atrapalham o funcionamento do mercado. Por exemplo, hedge no exterior no Brasil é muito difícil por causa de regras tributárias. Tributação de ETF no Brasil, sobre ela ainda param muitas dúvidas. Aluguel de ações também é outro tema que causa controvérsias. Então, a gente quer, junto com a Secretaria da Reforma Tributária, a gente trabalhou durante todo o ano passado e a primeira parte desse ano, conversando com todas as associações, com a Ambima, com a FEBRABAN, com todo mundo, a surpresa no que vem nesse projeto, num projeto de lei que pacifica diversos desses problemas e evita que a gente tenha incertezas e que o mercado não se desenvolva por força de dúvidas tributárias. Então, a gente quer enviar esse projeto ainda esse semestre para o Congresso. A gente não imagina problemas na tramitação dele, não vai causar nenhuma surpresa negativa e não vai atrapalhar o rumo dos nossos IPOs, Nazário. Perfeito. Eu estou precisando, sinceramente. Tá uma dureza. Mas a gente começa a fazer outras coisas, né? Isso é bom, a beleza do banco é isso, né? A gente se vira lá dentro e as coisas funcionam. Mas eu queria agradecer, né? A gente está com o tempo finalizado, mas eu queria agradecer a presença de vocês e eu queria dar a palavra final, tanto para o Marcos quanto para o João Pedro, para que a gente possa encerrar o painel. Então, eu queria encerrar com um agradecimento, que a vida é feita das pessoas gratas, né? Mas eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo, que é o que eu queria que ficasse marcado aqui. Queria que ficasse registrado da seguinte maneira: os anos de 2022, 23 e 24 foram desafiadores no mundo inteiro. Exatamente. No Brasil, eu diria para vocês que o que a gente observou foi muito mais suave do que a gente observou ao redor do mundo. Eu tenho uma cadeira na IOSCO, em que eu me sento junto com os reguladores do mercado de capitais de vários outros países. E se você pegar vários países de referência, como a Itália, como a França, como a Espanha, nesse período, eles conviveram com uma quantidade muito expressiva de fechamentos de capital, deslistagens. Esse fenômeno não se fez presente no Brasil na mesma proporção. Ao contrário, os números expostos aqui mostram que, neste mesmo período, a CVM concedeu muitos registros e há uma quantidade muito grande de companhias abertas que estão se preparando para uma janela de oportunidade e para um contexto macroeconômico favorável para fazerem ofertas públicas que são fundamentais para a gente promover o quê? Aquele dinheiro que está na economia financeira, se movendo para a economia real, gerando emprego, renda, arrecadação,
crescimento econômico, e o crescimento econômico do Brasil passa pelo mercado de capitais. Foi uma honra estar aqui com vocês e dividir o painel com o Marcos, que é um amigo querido. Muito obrigado. A honra é nossa. Queria agradecer novamente. Acho que é uma conversa de altíssimo nível, com dois técnicos que estão com a mão na massa. Então, espero que a gente possa ter um outro painel desse daqui a 12 meses e ver os frutos de tudo isso que a gente está trazendo aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos.